Olá, boa noite a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. O meu nome é Luiz Gabriel Bertoni Guglielmetti, eu sou ortopedista, sou assistente do grupo de joelho da Santa Casa de São Paulo. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte, em especial o Dr. Felipe Savioli, que foi meu R+, ele era R2 quando eu era R1, lá no Pavilhão Fernandinho, quando a gente fez ortopedia juntos. Vou falar para vocês hoje sobre atualizações em lesões da cartilagem. Tá? Dividi em três partes essa apresentação. Conceitos básicos, diagnóstico e opções de tratamento. Então, eu passei a me interessar mais por esse tema de cartilagem quando eu fiz um fellow em Boston, em 2015, nesse hospital do Brigham. Lá eu acompanhei alguns médicos, quem me recebeu foi o Dr. Andreas Gomol, e acompanhei esses outros médicos também. Eles têm lá um centro de cartilagem, né, que era coordenado pelo Dr. Tom Myers e Dr. Andreas Gomol, eles não estão mais por lá. Eles tinham a maior casuística, né, de transplante de condrócito, né, a maior quantidade de publicações a esse respeito é deles. Né, então, eles têm bastante experiência com tratamento de cartilagem e quando eu estive lá, eu ouvi bastante coisa e estudei bastante esse assunto e passei a me interessar mais. Primeira coisa importante para a gente falar de cartilagem é entender a anatomia da cartilagem. Isso é muito importante. Então, a gente vê aqui nesse corte aqui, que ela tem essas camadas, a camada superficial, que é uma camada estreita, a camada média, a camada profunda. Aqui embaixo a gente tem a cartilagem já calcificada e aqui o osso subcondral. Tá? A cartilagem é formada por matriz celular, que corresponde a 10% da cartilagem, que são os condrócitos, e a matriz extracelular, né, que 75% é água, 5% são proteoglicanos, são proteínas que fazem parte da estrutura, e 20% colágeno, principalmente colágeno do tipo 2. Quanto mais para a parte profunda da cartilagem, a gente tem mais células, mais proteoglicanos. E quanto mais superficial, menos células, menos proteoglicanos e menos água. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente, quando a gente for falar sobre condroprotetores, né, a gente tem que entender essa estrutura da cartilagem. A cartilagem não tem nervo, então ela é uma estrutura indolor, né, não tem sensibilidade, e ela não tem vaso. O que nutre a cartilagem são microporos que a gente tem na cartilagem e o líquido da articulação, o líquido sinovial, ele penetra na cartilagem para nutrir. Então é importante que tenha algum tipo de impacto e tenha movimento. Isso é fundamental para a nutrição da cartilagem. Isso aqui é a classificação de Alter Bridge, é uma classificação antiga, né, uma classificação macroscópica, não é por ressonância. Então, o grau 1 são lesões de cartilagem que existe só o amolecimento, grau 2 são fissuras superficiais, grau 3 fissuras profundas e grau 4 erosão, quando tem um buraco na cartilagem. É importante a gente diferenciar lesão condral de artrose. Né? Artrose é quando é aquele desgaste difuso de toda a articulação, né? A cartilagem como um todo desgasta. E lesão condral, quando a gente está falando de uma lesão específica de um ponto. Então, muda um pouco o tratamento, apesar de muitas semelhanças. Ainda é sobre classificação, tem a da ICRS, que é a Sociedade Internacional, é uma classificação muito semelhante com a Alter Bridge, só que ela subdivide em vários itens, então ela é um pouco mais específica e interessante para estudo científico. Classificação por ressonância magnética, ela é parecida também, o grau 0 é o normal, o grau 1, ao invés de amolecimento, é uma alteração de sinal, né, um sinal aumentado no T2, o grau 2 são alterações menos de 50% da espessura, grau 3 mais 50%, da mesma forma que o Alter Bridge, e o grau 4 são as erosões, é o buraco da cartilagem. Em relação ao exame físico, o joelho pode doer, às vezes na região da lesão, às vezes não, às vezes o joelho dói depois da atividade, às vezes a dor não é localizada. Isso aqui é interessante, né? O Scott Dye é um americano, ele fez um mapa de dor no joelho e ele fez uma artroscopia sem anestesia nele mesmo, né? Então ele só recebeu anestesia na pele e aí o pessoal foi palpando o joelho dele por dentro e ele foi dando nota de 0 a 5, o que doía mais era 5, o que doía menos era 0. Então o que ele viu? Que aqui essa região atrás do tendão patelar era a região mais dolorida, a parte da cortical anterior aqui também do fêmur era dolorida, e a cartilagem ele deu 0. A articulação patelofemoral, a hora que cutucava a cartilagem, nada de dor. Então isso mostra que a cartilagem não dói. O que dói é o osso que está por baixo, quando ele inflama, ele gera mediadores inflamatórios, a articulação fica inflamada como um todo, a sinóvia fica inflamada, fica hipertrofiada. Então muitas vezes
A dor da lesão de cartilagem não é na região da lesão. Às vezes é uma dor difusa depois de uma atividade física, por exemplo. Comum também é o paciente que não tem dor, ele tem a lesão de cartilagem, faz exercício, isso aqui é comum em atleta, e aí depois da atividade tem derrame, fica inchado e não tem uma dor localizada, tem só o desconforto do derrame. E às vezes bloqueio, quando destaca algum fragmento de cartilagem com o osso, casos de sequela de osteocondrite dissecante, pode ter esse sintoma de travamento do joelho. Imagem, a gente vê aqui uma patela, a cartilagem é esse cinza, né, o branco é líquido, né, que é um corte em T2, e quando a gente vê líquido entrando na cartilagem, a gente vê que tem uma erosão ou que tem uma fissura. Então aqui a gente vê algumas fissuras, é uma lesão grande, até ela vem daqui até aqui, pegando quase toda a espessura da cartilagem. O que é importante a gente saber que essas mensurações na ressonância, muitas vezes a lesão, na hora que a gente vai abordar essa cartilagem, a lesão é maior. Porque quando a gente aborda, quando a gente trata a lesão de cartilagem, a gente tem que debridar todo o tecido fibrocartilaginoso e deixar um tecido só bordas saudáveis de cartilagem. Então a lesão acaba aumentando, isso é um conceito importante. Isso aqui é interessante mostrar, né, o que é o tal do mapa T2, que é aquela ressonância colorida. Na verdade, isso aqui é uma escala, onde tem menos, ela pode variar, né, pode inverter as cores, mas a parte com menos proteoglicanos e a parte com mais proteoglicanos. Então, é uma avaliação qualitativa da cartilagem, para saber como é que está a distribuição dos proteoglicanos. Aqui é normal, a gente vê pouco proteoglicano na camada calcificada, camada profunda com bastante proteoglicano, camada superficial com menos. E aqui é uma cartilagem doente, né, que vocês veem que não tem essa distribuição que deveria ter. Então, é mais para avaliar a estrutura da cartilagem, não para avaliar a lesão. Tá? Tratamento, tem tratamento conservador, tem o tratamento cirúrgico. Eu vou falar primeiramente do tratamento conservador. Primeira coisa fundamental, perda de peso. Então a gente sabe que quanto mais peso a pessoa tem, mais sobrecarga mecânica ela vai ter nessa articulação. Isso é óbvio, né? Só que tem outro fator do peso, é o fator inflamatório da gordura. Quanto mais gordura, mais inflama a articulação. Então, mais desgasta a cartilagem. Isso vale tanto para artrose como para lesão condral. Quanto mais peso, pior. É o comum, né, o obeso ter artrose no pescoço, nos dedos da mão, e isso não é por conta do peso, é por conta do tecido gorduroso em excesso, estimulando a inflamação. Então, perda de peso é fundamental. Segundo item, fortalecimento muscular. Fundamental ter músculo forte para ter estabilidade e não ter sobrecarga da articulação. Tá? Se a gente imaginar o esqueleto sem músculo, ele desmonta. Então, o que dá estabilidade, o que deixa a gente de pé é a musculatura. Então, é importante exercícios anaeróbicos de fortalecimento localizado, mas também é importante exercícios aeróbicos, isso ajuda a oxigenação da articulação e também amplitude de movimento, né? Alongamento. Se a pessoa começa a perder movimento, é muito comum no joelho isso, artrose do joelho, o joelho vai ficando fletido, não consegue esticar tudo. Se perde movimento, perde nutrição da cartilagem, como eu falei anteriormente, precisa de movimento, precisa de impacto para nutrir a cartilagem. Então, não pode perder movimento. Então, no tratamento conservador, a gente orienta a manter o alongamento, flexão, extensão, exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos. É importante também propriocepção, que é aquele equilíbrio inconsciente que a gente tem. Se a pessoa só tem força em um plano, não é bom ela ter esse equilíbrio inconsciente bem adequado também para não piorar a situação da articulação. E aí vem outro item que é bem discutível, que são os condroprotetores, né? Existem as glicosaminas, condroitina, diacereína, agora muitos colágenos. Então a gente sabe que essas medicações, elas realmente chegam na cartilagem, a questão é se realmente elas ajudam a proteger a cartilagem. Antigamente falavam que esses remédios faziam cartilagem, a gente sabe que isso não acontece, mas hoje o que se discute é se eles protegem a cartilagem que ainda está boa ou não. Tem alguns estudos que falam que sim, que eles protegem um pouco, tem estudos que falam que não protege. Então, isso aí não é consenso da literatura. A própria Academia Americana de Ortopedia, que é uma sociedade bem respeitada e influente, eles consideram que os protetores de cartilagem não funcionam nada, eles não recomendam que use. Tá? Mas essas recomendações variam de sociedade para sociedade. Então, a discussão é se eles funcionam um pouquinho ou se eles não funcionam nada. O que mais funciona mesmo é perder peso e ganhar músculo, isso a gente não tem dúvida. Viscosuplementação é a infiltração de ácido hialurônico na articulação para aumentar a viscosidade, melhorar a dor, facilitar o ganho de força muscular. Ele não vai fazer cartilagem, nem vai proteger a cartilagem para ela não desgastar de forma direta. Tá? Ele vai ajudar a tirar a dor. Alguns pacientes fazem e sentem uma melhora importante, e fazem com frequência. Alguns pacientes não sentem diferença.
Então, isso também é uma coisa que não é para todo, não vai ajudar a todos os pacientes, mas é uma coisa bem utilizada atualmente, porque melhora realmente a dor do paciente com artrose. Infiltração de PRP e células mesenquimais, isso aqui eu acho mais interessante quando a gente fala em tratamento cirúrgico, para você colocar no lugar da lesão, numa lesão focal, né, numa lesão condral e não em artrose, e você cobrir essa lesão com um tecido com células mesenquimais para tentar diferenciar essas células em condrócitos, em células que produzem cartilagem. Tá? Isso está em desenvolvimento, é difícil fazer essas células produzirem exatamente o que você quer, essa é a grande dificuldade, mas isso está em estudo e isso vai evoluir. O PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ele também pode ser usado dessa forma, ou aqui no momento que eu estou falando de tratamento conservador, eu estou falando de infiltração, simplesmente coletar o PRP ou as células mesenquimais do ilíaco, do saco, e injetar dentro da articulação para melhorar da dor. Tem alguns estudos que falam que isso ajuda para a dor. Eu não acredito muito que isso vai melhorar muito a progressão da artrose, que vai ter muita influência, porque você está jogando lá umas células que dentro de uma articulação que já está degenerada ou que tenha só uma lesão de cartilagem, e essas células vão ficar dispersas pela articulação. Eu não acredito que isso vai ajudar muita coisa, mas isso também está em estudo. E o tratamento cirúrgico, então eu vou falar rapidamente dos tipos de técnicas. A gente tem técnicas, eu vou falar de cada uma dessas, tá? Tem técnicas de estimulação, o transplante osteocondral autólogo, que é a mosaicoplastia, transplante autólogo de condrócitos, o transplante osteocondral halógeno, que é o transplante de cadáver, e a membrana de colágeno com técnicas de estimulação ou células mesenquimais. Tá? Então, para lesões pequenas, né, o que é considerado uma lesão pequena? Lesões até 2 centímetros quadrados, você tem as técnicas de estimulação e a mosaicoplastia como boas opções. Para lesões grandes, com mais de 4 centímetros quadrados, você tem essas outras 3 opções. E para lesões intermediárias, todas as 5 técnicas cabem. Tá? Vamos falar de uma por uma. Microfratura. Microfratura a gente faz inicialmente um debridamento da região que tem fibrocartilagem, né? Porque toda lesão de cartilagem ela forma um tecido, uma espécie de fibrocartilagem. Então, para a gente fazer essa técnica, a gente tem que debridar. Antes de falar especificamente disso, eu esqueci de falar de uma coisa importante, que é a indicação da cirurgia. Né? Então, se você tem uma lesão condral assintomática, que está estável, a gente trata de forma conservadora e observa. Se a gente tem uma lesão que está causando dor, derrame, e que talvez em exames repetidos você vê uma progressão, você vê que a lesão é instável e ela está progredindo, aí a gente vai pensar em tratar a lesão condral. Não estou falando de artrose, falando de lesão condral focal. Tá? Então, uma vez que você tem a lesão focal sintomática, você tem essas opções de tratamento. Para as lesões pequenas, como eu vinha falando, microfratura é uma opção. Então, a gente debrida, tira essa fibrocartilagem, a gente precisa de bordas de cartilagem boa, né, para ter um arcabouço, e aí a gente faz a microfratura com a Spica ou com o fio de Kirchner, faz vários furinhos desde a periferia, aqui mostrando, né, o intervalo, o espaço entre os furos, e vai crescer um tecido aqui. Então, aquela medula que tem dentro do osso, ela vai subir através dos orifícios, vai cobrir esse espaço e vai formar um tecido de fibrocartilagem. Então, essa é a técnica mais antiga para tratamento de lesões sintomáticas de cartilagem. E aqui mostrando uma artroscopia, né, os furinhos já realizados, a gente solta o garrote para ver se está sangrando pelos furos, para ver que realmente foram furos eficientes. Isso aqui é uma variação da microfratura, né? Aqui é microfratura, aqui é nanofratura, com fios mais profundos e mais finos. Então você consegue atingir uma região mais profunda do osso, essa é a vantagem teórica. Segunda técnica é a mosaicoplastia. Como é que a gente faz isso? A gente tira plug, um ou mais plugs, da região que não é a área de carga da cartilagem, então a gente tira cartilagem com osso, né? Então a gente tira isso com 12, às vezes até mais que 12 milímetros de profundidade, e a gente tem de 6 a 10 milímetros de diâmetro de opção. E a gente vai cobrir a lesão com o plug. Eu acho muito legal essa técnica para lesões que a gente pode colocar um plug só, ou seja, lesões até 1 centímetro quadrado. Aí você vai tirar um plug, você está da área receptora, tira um da área doadora e coloca lá, tem instrumental para isso, e você vai substituir direitinho o espaço da cartilagem. Essa cartilagem vai ser uma cartilagem hialina perfeita, né? E o osso vai integrar na parte profunda. A cartilagem que você coloca aqui, ela não integra com a cartilagem do lado. Sempre vai ter um halo aqui, uma área de lise, porque você não consegue integrar a cartilagem com cartilagem. Mas o osso que está por dentro vai integrar. Por isso que isso fica fixo e evolui bem. Tá? Lesões grandes, que precisa colocar vários plugs, aí é um problema, porque você fica com áreas sem cartilagem, que penetra líquido, pode formar cisto, etc. Então, eu gosto da técnica de mosaico para lesões pequenas, até 1 centímetro quadrado.
Transplante autólogo de condrócitos. Isso aqui é uma técnica que a gente não tem disponível hoje no Brasil, né? Talvez tenha para estudo, né? Estavam fazendo isso em formato de estudo no Hospital no Einstein, em São Paulo. Eu não sei nem como é que anda lá, se estão fazendo ainda. Como é que é a técnica? Você tira um pedacinho bem pequeno de cartilagem numa primeira cirurgia, numa artroscopia, e aí essa cartilagem vai para o laboratório e lá é cultivado o condrócito. E depois de um mês, mais ou menos, você vai injetar esses condrócitos dentro da região da lesão e vai cobrir com uma membrana de colágeno. Tá? Então, é uma técnica que tem que fazer em 2 tempos. Tem 3 gerações, hoje em dia, a terceira geração, você já prepara a membrana de colágeno com o condrócito fora do joelho e já coloca tudo junto. Essa é a técnica de terceira geração. Mas é uma coisa que a gente não tem disponível hoje no Brasil, né, para fazer. Isso aqui são exemplos de casos que eu vi lá nos Estados Unidos. Então, aqui você vê uma lesão no côndilo femoral, é uma lesão grande na tíbia também. Então, aqui as lesões debridadas, tem que debridar, tem que ter borda boa para fazer essa técnica. E aí, é um caso que foi feito também transplante de menisco. Aqui a gente já vê a membrana suturada na tíbia, o menisco já fixo. E aí a gente tem a membrana suturada também no fêmur. Então, um caso de lesão bem grave, uma lesão ampla, é um caso de prognóstico bem reservado para ser uma lesão em espelho, né? Pega tanto no fêmur como na tíbia, mas é uma forma de tentar reparar a biologia desse paciente. Aqui um exemplo de patela, então a patela está aqui invertida, e aqui já com a membrana, com os condrócitos já injetados por baixo da membrana. Transplante osteocondral halógeno, isso aqui é uma técnica interessante para lesões muito grandes, é um transplante de joelho de cadáver. Então, vocês estão vendo aqui um joelho doador de cadáver, existe um material, um instrumental para tirar esse fragmento daqui, né, tipo de uma trefina, e aí você tira com o osso profundo e você coloca na área doadora. Tá? A dificuldade disso a gente tem no Brasil um sistema de captação que não é muito bom, então a gente tem poucos pacientes doadores, existe um problema cultural também, tem muito paciente que a família doa os órgãos, mas não doa a parte óssea, né? Então a gente tem poucos doadores e essa técnica é com cartilagem fresca, não dá para congelar, então a gente tem que fazer a cirurgia em menos de um mês, né? Então o paciente o doador, uma vez que ele doou, tem que preparar o tecido, fazer cultura de alguns fragmentos, isso demora 15 dias para ficar pronto, e a gente tem mais 15 dias para implantar, porque se deixar isso na geladeira muito tempo, esse tecido começa a ter risco de infecção e morte celular. Então, são 30 dias do momento da captação. Então, é difícil de casar tudo isso. Ter o doador, casar o tamanho com o receptor, armazenar isso aqui, a solução de armazenamento não é barata. Então, poucos casos foram feitos no Brasil com isso, mas também é uma coisa um pouco rara, porque é um tipo de lesão não frequente, muito infrequente. São lesões enormes, localizadas. É diferente de artrose, que desgasta tudo. Aí não tem indicação de fazer isso. Isso aqui é para lesão focal grande. E uma alternativa que a gente tem para isso aqui no Brasil é a membrana de colágeno com técnicas de estimulação. Né? Então, são as mesmas técnicas de estimulação que eu mostrei no item 1, cobrindo com uma membrana de colágeno. Então, como é que funciona isso? Eu vou mostrar um caso aqui, um exemplo. O paciente tinha dor medial no joelho, e a gente vê aqui cartilagem boa do lado lateral, na parte medial, a ausência de cartilagem, cistos, né, que vocês estão vendo a área da lesão da cartilagem, uma lesão grande, e aí no sagital a gente vê lesão de cartilagem daqui até aqui, uma lesão tamanho grande. Esse médico é o Justus Gilles, ele é um alemão que na época era quem tinha mais experiência com essa técnica de membrana com estimulação. Ele estava no Brasil, ele veio para um congresso e fez uma cirurgia com a gente na Santa Casa. E esse caso ele que operou. Então, faz uma viazinha, dá para fazer por artroscopia, mas com a via fica mais fácil, fica mais confortável. Parece uma via grande para quem não é cirurgião não é cirurgião, pode achar que isso aqui é uma coisa enorme, muito agressiva, mas na verdade o corte é pequeno, depois de suturado esse corte é bem cosmético. Então a gente primeiro debrida a lesão da cartilagem, aqui é a lesão debridada, a gente faz microfraturas, faz os furinhos, mede, coloca a membrana e cola a membrana na região que serve de anteparo para crescer uma fibrocartilagem na região da lesão. Aqui é um outro caso, é um caso de lesão de cartilagem patelofemoral com instabilidade patelar, que foi operado, ficou com o joelho rígido, né, foi operado em um momento anterior a chegar para nós. Nesse caso, a gente tinha já uma artrose, então, um caso de péssimo prognóstico, o paciente tinha muita dor, a patela estava muito travada, então a gente soltou a reconstrução ligamentar que foi feita e aproveitou para ver a lesão de cartilagem e ver o que dava para fazer. Então, a gente abriu o joelho, fez aqui uma incisão maior, né, uma cirurgia maior, a gente fez a osteotomia da tuberosidade, né, para
reposicionar por conta da instabilidade para tirar a pressão da faceta lateral da patela. Isso é uma técnica que a gente faz às vezes. Então aqui vocês estão vendo a tuberosidade fora da tíbia, né? Aqui a coxa, aqui a tíbia e aqui a troca, onde a patela encaixa. Uma lesão enorme na faceta lateral, então a gente optou, já que, né, a gente estava ali, a gente fez a opção por medializar a tuberosidade para tirar a pressão daqui e tratar essa lesão de cartilagem com microfratura e membrana de colágeno, né, como opção, que é a única opção que a gente teria. Então as microfraturas, aqui a membrana já colada, né, a tuberosidade já fixada, e esse paciente ele evoluiu muito bem um mês pós-operatório, com flexão total, aqui mostrando que formou um tecido aqui na região da faceta lateral da patela, e também no sagital a gente vê a cartilagem proximal melhor, a mais afinada na parte distal da lesão, mas formou sim um tecido aqui, e esse paciente ele evoluiu surpreendentemente bem, tá? Ele voltou a jogar futebol, ele tinha 28 anos, e fez uma reabilitação muito boa. E aqui, né, para quem viu a imagem da cirurgia, né, quem não opera joelho, vai achar que aquilo a gente acabou piorando o joelho da pessoa, dá essa impressão, né, porque é uma cirurgia agressiva, né, solta a tuberosidade, refixa, e esse paciente tinha muita dor antes, esse paciente voltou a jogar, voltou a ganhar para jogar, esse paciente ele ganhava na várzea para jogar. A bola 25. E a gente tem aqui o paciente, né, correndo por trás, isso aqui com menos de um ano da cirurgia. Então ele ficou, um caso que a gente ficou bem satisfeito, que a evolução foi muito boa. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, né? Espero ter contribuído, e agora vou ficar aberto aqui para perguntas, e mais uma vez obrigado, né, pelo convite da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. Um forte abraço a todos.